nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com lã e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pedras, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome estéril da grande Babilônia, a grande das prostituições. Qual versículo estamos? Já leu até o 6? Não sei. Falta o versículo 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ok. Babilônia significa confusão. Significa o quê? Confusão. A palavra Babilônia significa confusão. Vamos lá. Abra comigo, por favor. Gênesis capítulo 10, versículo 20. Nós iremos ver rapidamente a historicidade, o que se diz respeito o começo da Babilônia. Porque o espírito da Babilônia, propriamente dito, não é algo geográfico, mas é algo espiritual. Só que, para entender o espírito da Babilônia, é necessário nós entendermos o porquê geograficamente a Babilônia é tido como algo ruim. Gênesis capítulo 10, versículo 20. Irmão Israel, lê para a gente, por favor. Gênesis capítulo 10, versículo 20. Olha como está escrito na Bíblia. Para que você saiba do futuro, olha para o passado. Ou seja, Deus é um Deus que faz o futuro no presente. Isaías vai dizer que Deus revela as coisas do futuro no presente ou no passado. No princípio, Deus criou todas as coisas, mas no princípio mesmo ele revelou todas as coisas. Ou seja, ele é um Deus que no princípio revela o fim. Vou repetir de novo. Deus é um Deus que revela no princípio, que no princípio revela o fim. Quer saber do fim? Olha para o princípio. Por isso que o Gênesis não começa, por isso que o Apocalipse não começa no final. O Apocalipse começa em Gênesis. Fala alguma coisa aí, gente? Apocalipse não começa no final no final da guerra, no final da Bíblia. Apocalipse começa em Gênesis. Olha como está escrito, o Tiago disse ontem, esmagarei, nascerá um que vai ferir a tua cabeça. Tu vai ferir o calcanhar, mas ela ferirá a cabeça. Isso é Apocalipse, isso é escatologia, isso é o final do tempo, porque a igreja junto com Cristo vai esmagar. Cristo feriu, mas a igreja vai esmagar a cabeça da serpente. Diga lá. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Ok. Ou seja, os filhos de Cã, a descendência de Cã, são todas as pessoas que são do Egito, todas as pessoas que são do extremo norte ou do extremo sul da Europa, bem baixo aqui, ó. Tudo isso aqui são os filhos de Cã, são os filhos amaldiçoados, ok? Segundo Reis, capítulo 20, versículo 12. Abre aí, por favor. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 12. Estaremos vendo a historicidade da Babilônia. Historicidade da Babilônia. Diácono Tiago, por favor. 20, 12. Nesse tempo enviou Merodach e Baladá, filho de Baladá, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Aqui nós estamos vendo a relação, eu estou falando como a relação política da Babilônia com Jerusalém, com o povo de Deus. Irmãos, da história, do começo ao fim, a Babilônia sempre teve
alguma mistura, não mistura, mas alguma relação com o povo de Deus, principalmente com o povo de Israel. Seja ela política, seja ela governamental, seja ela histórica. Babilônia teve uma mistura, não uma mistura de querer impetrar as coisas da Babilônia, mas querer governar o povo de Israel, dominar. É tanto que Deus levanta os reis da Babilônia para castigar o povo de Israel que estava em rebelião, que estava em rebeldia. Ou seja, aquilo é uma forma de castigo que Deus levantava. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gabriel, lê para a gente, por favor. Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Só um minutinho. Da casa de onde? Teu pai, Da tua e da tua terra. Ou seja, que terra é essa? Versículo 31 do capítulo 11. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. De Ur de onde? Ur dos Caldeus. Presta atenção, aqui. Onde ficava Ur? Ó, onde ficava Ur? Quando você vê Caldeia, é mesma coisa que Babilônia, ok? Mesma coisa que Babilônia, só o nome, a nomenclatura foi mudada. Ur dos Caldeus. Aqui dá uma aplicação, sim ou não? Dá aplicação, sim ou não? Que aplicação vai ser essa? Primeira, antes de Deus te transformar, ele te tira da Babilônia. Quem crê nisso aí, irmão? Ou seja, olha a Babilônia, entrando. Olha a Babilônia no contexto bíblico. A Babilônia, o homem que morava, o homem que tinha terra, o homem que estava na casa do pai, o homem que tinha costumes da Babilônia. Deus falou, sai para a terra que eu vou te mostrar. Que na verdade no hebraico está ler-lerá. Ler-lerá significa, sai para ti mesmo. Deus estava dizendo, Abraão, sai de você mesmo, porque eu vou te mostrar coisas poderosas para você. Ou seja, sai para uma peregrinação que eu vou te mostrar dentro de você mesmo. Ok? Então, Babilônia era de onde Abraão saiu. Mas Jerusalém não faz parte? Faz parte, mas só que Jerusalém, a terra prometida, era uma terra que o povo de Israel iria dominar, iria viver independente. Foi depois do povo pecando, depois do povo que o rei Nabucodonosor invadiu, sitiou, dominou, aí virou um estrago. Só que Babilônia, Jerusalém, era uma cidade independente. Era uma cidade que conseguia viver por si só. Tinha minério, tinha ouro, tinha prata. Diga Davi que levantou Jerusalém, Jerusalém ficou poderosa. Tinha armas bélicas, e o exército de Israel hoje é um dos melhores, ou o melhor do mundo, o mais bem treinado de todo o mundo, ok? Ou seja, a história que Babilônia tem, geograficamente, historicamente, com o povo de Israel, está muito atrelado. Só que a Babilônia não tem vez com o povo de Deus. Porque Abraão saiu de Babilônia saiu de Ur dos Caldeus, que é na Babilônia, e foi para a terra de peregrinação. Já Daniel fez ao inverso. Ele saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia. Só que Daniel não deixou se corromper com os costumes babilônicos. Daniel não deixou se corromper com o costume daquela cidade, daquela terra, daquele rei. Ou seja, Babilônia não é nosso lugar. Amém ou não amém? Babilônia não é o nosso local de moradia. Babilônia não é a nossa cultura. Babilônia não é o nosso local. Por isso que nós estamos aqui, mas Babilônia não faz parte de nós. Amém ou não amém? Só foi essa introdução para nós entendermos onde está Babilônia e por que o espírito da Babilônia. Por que a Bíblia vai dizer Apocalipse, espírito da Babilônia? Com razão. Vamos lá. Introdução.
Anote isso aí para ficar mais fácil. Anote isso aqui. Babilônia tornou-se um símbolo maléfico. Um símbolo maléfico. O que é maléfico? Uma coisa que é por mal. Ou alguma coisa voltada ao mal. Maléfico. Ok? Então, Babilônia é algo que é coligado, que está entrelaçado a algo maligno, algo maléfico, algo diabólico. Introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. Cujo propósito é mostrar as coisas que breve devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, obrigado. O livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende classificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Ok? Babilônia e seus significados. Irmão João Batista, lê pra gente, pode ler pra gente, por favor? Babilônia e seus significados. A grande prostituta. A personagem é apresentada a qual veio da terra pela mensagem dos profetas essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simbolizam Deus seduzidos pela idolatria, paganismo e a sua posição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito da. Vamos lá, marque aí por gentileza. Marque por gentileza. A prostituta é identificada como uma das facetas. Então, duas características que tem o espírito, a prostituta. Duas características. Quais são elas? Quais são elas? Tem alguém aí? Imoralidade e falso sistema religioso. Vamos lá? Quais são as duas características? Imoralidade. Vamos lá. A grande prostituta. A idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro. Ou seja, culto sem a centralidade de Cristo ou do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é culto, e sim idolatria. Abra comigo Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Olha como está escrito aqui. Em Apocalipse capítulo 1, só para nós refrescarmos a memória. 17:1. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Aqui está em eminência, aqui está em ascensão, é a prostituta. Olha qual a condenação. Com os quais se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da prostituição. Versículo de número 3. E levou-me em espírito, a um deserto, e vi uma mulher
assentada sobre uma besta. Nós vamos já falar sobre a mulher e a besta. Só que a prostituta que está falando no versículo 1, no versículo 17, fala sobre a imoralidade e o falso sistema religioso. Amém ou não amém? A prostituta é tudo aquilo que se vende, ou prostituição é aquilo que é pago para que você tenha algo em troca, ok? Que a prostituição é aquilo que é pago para que tenha algo em troca. Deixa eu ver, capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 3. 3. Pode ler para nós, Tiago, por favor? 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Continua? Pode, versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, a idolatria ou o adultério espiritual faz com que Deus levante-se contra. Deus se levanta contra as gerações ou as pessoas que adoram imagens, que prostram-se, que se dobram contra imagens, porque é um adultério espiritual. Porque a prostituição troca Deus por coisas, troca Deus por imagem, troca Deus por pessoas. Isso é idolatria. Idolatria também é tirar Deus do centro e colocar você mesmo. Ok? Idolatria é até mesmo tirar Deus do centro e colocar a nós mesmos. Idolatria. Porque tem pessoas que se adoram, olham no espelho e falam, eu sou demais, eu posso. Esse é o problema. Porque as pessoas idólatras tiram Deus do centro e colocam assim mesmo. Colocam um pedestal e falam, abaixo de mim não tem ninguém, ou acima de mim não tem mais ninguém. Esse é o problema. Ok? Pensar que nunca tem alguém acima. Ou seja, a idolatria é uma das facetas, é uma das características da prostituta, daquela mulher que se prostitui contra ou com os reis. Isso aqui, irmão, é para nós entendermos, é tudo espiritual. Isso aqui é tudo voltado ao espiritual. Claro que isso aqui vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Isso aqui ainda não aconteceu, só que acontece espiritualmente. Na literalidade não aconteceu, mas no mundo espiritual acontece porque o espírito da Babilônia, o espírito da prostituta fazem com que as pessoas se prostrem diante de carros, diante de bens, diante de coisas. O problema, sabe qual é o problema das pessoas? É que elas não sabem possuir coisas, elas deixam ser possuídas. Amém ou não amém? Sabe por que o medo de crente prosperar? Eu estava tirando uma conclusão, é que tem crente que tem medo de prosperar, sabe por quê? Não consegue lidar com dinheiro. Em vez de dominar, ele que vai ser dominado. O dinheiro, ele tem duas características. Quantas? Duas características. Ou ele é dominado ou ele domina. Ele não aceita. Se você não conseguir dominar, ele vai te dominar. Riquezas. O problema das pessoas tem medo, o medo das pessoas prosperarem, tem medo de serem engoldados, como diz o apóstolo Paulo, engoldados nas coisas da terra. Irmão, nós temos o Espírito Santo. Temos que ter maturidade para ter coisas, mas não as coisas nos possuir. O problema do homem rico, daquele príncipe rico, é que ele possuía a coisa e as coisas os possuíam. As coisas da terra possuíam a ele. E ele quis se crescer para Jesus. Jesus falou, aqui não, rapazinho. Aqui não. Você vai se crescer, não, porque você tem que abrir mão de tudo. Abrir mão da riqueza para entrar no reino. Ok? Ou seja, não é não é ser dominado, é dominar a riqueza. Você saber. Porque, irmão, quando você prospera,
Ok, escute aqui. Quando a gente prospera, o reino cresce. Quem não tem essa mentalidade, quem não tem esse entendimento, infelizmente padece. Infelizmente passa mal. Porque quando você prospera, Deus quer te dar riqueza, sabe para quê? Para você abençoar, não, você contribuir, ajudar, para que você manifeste na sua generosidade os bens que você tem em manifestação do reino. Porque quando você cresce, quando você prospera, o reino prospera. Quando você prospera, a igreja que você congrega também prospera. Esse é o medo dos crentes prosperarem. Amém ou não amém? Quem entende, diga amém. Esse é o único problema de ter a riqueza e falar, ah não, a pessoa quer prosperar, a pessoa quer passar por cima. Aí, infelizmente, aí a pessoa. Infelizmente, a pessoa não está amadurecendo. Sabe por que a pessoa que fala mal de prosperidade não prospera? Porque Deus sabe que no dia que der para ela não vai saber. O princípio judaico bíblico, eu não posso ter aquilo que eu não estou preparado para ter. A queda, ou aquilo que eu não posso ter hoje, livra-me da queda do amanhã. Aquilo que eu não... Sabe por que você pede e Deus não te dá? É porque às vezes não estamos preparados para ter. Fala alguma coisa aí, queridos. Aquilo que eu não posso ter hoje, livra-me a queda de amanhã. Ou seja, o que eu posso ter hoje é porque Deus viu que eu tenho maturidade para ter. Mas aquilo que eu não posso ter hoje é porque Deus está falando, se eu der para ele vai cair. Sabe qual é as nossas orações a partir de hoje? Senhor, amadureça-me. Senhor, amadureça-me para que eu tenha coisas sem que as coisas me possuam, sem que as coisas venham me dominar. Eu posso ter para quando o irmão pedir, eu falo, eu não vou te emprestar, irmão, eu vou te dar. Eu vou ter para te dar, eu não vou ter para emprestar. Quem dá aí, diga amém. E isso é a vontade de Deus. Isso é o que o Espírito Santo quer. Isso é que Jesus apregoava. É isso que Jesus anunciava. Porque o reino de Deus vai expandir. O reino de Deus vai crescer. E o reino de Deus crescendo, o reino de Deus anunciando, porque tem várias formas do reino de Deus crescer. Seja organizacionalmente, seja espiritualmente, seja pregando a palavra para fora, para pessoas que estão na rua, seja alimentando pessoas que estão na rua, seja vestindo pessoas que estão no... Isso é crescer, isso é expandir o reino de Deus, não só no âmbito espiritual bíblico, mas demonstrando com atos de generosidade, com atos de amor, para a glória do nome do Senhor. Diga lá, mestre. Versículo 1, capítulo 17 de Apocalipse. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os irmãos que não sabem, não é literal isso aqui, tá? Muitas águas, porque Apocalipse nem tudo é literal. É simbólico. Simbólico. Essas muitas águas representam pessoas. Ou seja, a prostituta que está sentada. Ou seja, quando a Bíblia mostra uma pessoa sentada sobre algo, é porque tem poder sobre ela. Ou seja, a prostituta que tem poder sobre muitas águas, ou seja, sobre muitas pessoas, sobre muitas nações. Está acontecendo hoje. Justamente. Que a prostituição, a grande prostituta, está tendo poder sobre muitos países, sobre muitas pessoas, como tem na Holanda. Na Holanda, as mulheres ficam nas vitrines, como se fossem as roupas aqui no shopping, elas ficam nas vitrines, nuas. Como se fosse venda. O valor que é para se relacionar com elas. Ou seja, a prostituição está explícita. E isso aqui que está retratando é mais voltado ainda para o âmbito religioso. Quantos pastores que nós já ouvimos terminam de pregar, vai para o motel? Terminam de pregar, vai usar drogas? Ou já vão drogados, já vão malucos, já para o altar? Até cantores Nós não vemos isso porque nós estamos aqui, Deus tem escondido nós, tem que ter essa consciência. Deus tem escondido nós dessa igreja pequena. Mas em igrejas grandes, com certeza. Exatamente. Onde tem muitas riquezas, né? Muitas riquezas, exatamente. Ainda mais igrejas que são muito grandes, que são muito de poder aquisitivo, elas estão muito concorridas. A fama e tudo, e ele não aguenta. Aí o que acontece? Algumas pessoas se vendem para que preguem em tal lugar, se autoproclamam, se chamam, falam, me chama para pregar aí.
Não é o Espírito Santo mais que faz a sua agenda, mas a pessoa que se faz ou paga. Isso é imoralidade também. Isso é prostituição. Pagam para que venham pregar, para que tenham ver a visibilidade e encaixa naquilo que o senhor falou ontem. A pessoa fica, a pessoa fica emocionalmente estável, a pessoa fica, como se fala? Não, fica decepcionada pelo fato de pensar que ocorreria alguma coisa pregando em certa igreja, pregando em certo lugar, tendo 15 mil pessoas naquela igreja, agora minha agenda vai explodir, a minha agenda vai bombar, porque tem muitas pessoas me vendo, e só que os irmãos, as igrejas devem ter, fiquem frustradas, mas as pessoas têm que entender, o pregador tem que entender, que não são pessoas que sopram o nome, é o Espírito Santo que sopra o nome, ok? Diga, Gabriel, a irmã Gabriela depois fala. E assim também, tem igrejas que pagam, dobram uma oferta, se o pregador pregar aquilo que o pastor fala. Ó, vou te chamar aqui, vou te dar tanto, mas você tem que pregar isso. Gabriel, eu não sei se aconteceu contigo. Se acontecesse, o que tu faria? Não, eu daria na hora, né? Pregar o que a pessoa manda pregar, ou então, não, seria pecado se fizesse isso. Não, eu iria mentir. Eu ia falar, não, tá bom, eu prego tudo ao contrário. O que tu faria, Israel? Eu pregaria tudo. Não, mas assim, isso aí, porque você chega lá e fala assim, não, e acontece, o pastor, meu cunhado, eles pregam em várias denominações muito grandes. Quando chega lá, o pastor chega, na hora chega, ó, nós mudamos aqui, tem que pregar assim dessa maneira, e começa a persuadir a pessoa Misericórdia. a um estreito. A pregar de acordo com os preceitos que eles querem. E está acontecendo muito, por isso que eu falo que Deus tem. Tu iria embora? Eu acho. Eu ia conversar com ele, eu combinar, não, varão, vou trazer a palavra que Deus colocou no Mas ele falava assim, eu não quero. Eu não quero. Ela fala, não, então pode ficar aí, se eu mesmo pego. Ó, Porque, tipo assim, a pessoa fala. É porque nunca aconteceu com a gente, graças a Deus. Mas se acontecer, tipo, aconteceu quase mais ou menos comigo isso aí. Mas o que eu faria? Como ele daria o cachê só no final, eu ia pregar. Eu sabia que ia ser. Mas aí se ele falasse, se tu não pregar o que eu quero, eu tiro o microfone de tu. Aí já dava pra mostrar que ele já estava corrompido. Daí Eu não faria isso não, sabe por quê, Israel? Eu não faria que tu faria isso não. Eu faria o que o Gabriel também falou. Eu falava, pastor, eu ficaria calado, nem falava nada. Amém. Amém. Mas na hora eu falava, porque se tu saísse do jeito que ele ia meter o pau. Não é nem só isso, é porque vai que também você começa a fazer o Espírito Santo, daqui a pouco o Espírito Santo Vai que pastor. Mas eu vou falar, posso falar uma coisa? Vamos falar uma coisa? Esses pastores aí estão apostatados. É verdade. Esses pastores aí não querem saber de nada. Mas a igreja em si recebe. Recebe. A igreja recebe, mas o pastor não. Eu vou contar algo que eu não contei pra ninguém. Isso aconteceu comigo mais ou menos, mas não foi por dinheiro. Fui bem aqui numa igreja aqui embaixo, ela até fechou. Infelizmente. Foi em 2016, eu fui pregar. Foi eu e o Bruno, a gente foi pregar lá. Eu fui pregar no dia de domingo, era pro jovem, né, pastora? Cara, vou pregar. Vou, amém. O tema é livre. Aí eu preguei, né? Aí eu preguei e tal, e foi sobre santidade. Aí eu comecei a falar e tal. E aí no final, aí ela chegou, chamou um gabinete lá atrás. Eu pensei que era me dar uma oferta, não pensei, né? Chegou no final e falou assim, meu filho, se você pregar desse jeito assim, você não vai para lugar nenhum. As igrejas hoje em dia não estão aceitando mais pregação assim. Você não pode mais pregar sobre isso. Tal. 2016. Já lá vai 7 anos já. Amém, pastora. Amém, Deus abençoe. Aí ela me deu uma oferta. Amém. Será que ela gostou da pregação? Ainda bem que foi de perto, né? Se fosse longe, tinha gasolina aqui. Ainda bem que foi de perto. Aí, resumindo, hoje em dia, a igreja fechou, a pastora não está firme, a filha está desviada, a neta está desviada, os jovens que estavam lá. Querendo doutrinar. O genro dela está desviado. Ou seja, a verdade foi dita. Ela quis me censurar. E onde eu estou? Para a glória de Deus. E onde ela está? Casou com ele. Eu nem falei pra minha mãe. Ela já pegou. Sabe quem é? Eu também sei. Eu nunca falei isso pra ninguém.
Só o Bruno. E ela me chamou no gabinete, como o gabinete era atrás do público, ela começou a falar alto. E o Bruno ficou até preocupado, né? Depois no final do inteiro. Aí tu ficou caladinho? Como cordeiro mudo. Amém. E Deus hoje mostra quem é e quem não é, né? Hoje tá aí. Amém. Aí agora tu pode cantar de fato. Quem te viu passando na frente? Misericórdia. Ela morreu. Só o único crente daquela igreja era o esposo dela. Deus teve que tirar pra não se corromper. Diga lá, irmã Gabriele. Quando você vai ministrar na igreja e a pessoa oferta na sua vida, você recebe ou não? E se você receber, o que você faz com essa quantia? Claro que tem que receber. É lícito. É necessário. Eu posso dar tudo no altar ou não? Que meu pai uma vez me repreendeu, porque eu recebi e dei no altar. Ele falou que não, que eu tinha dado pra me abençoar. Aí é com você já. Aí é particular. Depende do que o Espírito Santo falar no seu coração. Ok? Aí é particular. Mas se você pegar a oferta e aceitar, não tem problema. Mas se você quiser pegar e ofertar na vida de outra pessoa, ofertar na igreja, aí é com você. Na verdade, eu não posso, se a pessoa me falar antes que vai me pagar, alguma coisa assim ou não? Não entendi, perdão. Você falou bem assim, né? Que hoje em dia tem muitas pessoas que vão só se pagarem para ela mostrar. Então, caso não me faça essa oferta, eu posso ir. Agora, se quiserem, tipo, não, vou te pagar tal. O que eu faço? Não é a questão, irmão Gabriel, não é pagar, não é pagamento. É uma oferta de generosidade, de gratidão pela palavra que você está trazendo. Vamos supor, você está na sua casa doente, aí fala, médico, eu quero que você venha aqui e você está passando mal, eu quero que você venha aqui particular. Vem aqui e faça uma consulta. O médico vai comprar? Sim ou não? Por quê? Porque ele é especialista. Ou seja, o que aconteceu hoje? Banalizou, qualquer pessoa já é pregador. Esse é o problema. E o que acontece? Aí hoje se vê vários tipos de pregação, porque tem que ter, olha só, presta atenção, tem que ter dedicação, tem que ter zelo, tem que ter amor pela palavra. A pessoa que vai trazer a ministração da palavra vai ter que trazer uma palavra diretamente do Pai, diretamente do Espírito Santo, para exortar, para edificar ou para consolar a igreja. Aí o Espírito Santo vai tocar na vida da pessoa que te chamou para ofertar, independentemente se a pessoa trouxe. Independentemente, se pagar ou não, a pessoa vai trazer a palavra de Deus. Mas aí a pessoa também que te chamou tem que honrar a pessoa dando uma oferta. Porque Paulo disse, se eu plantei semente espiritual, não me é lícito ou não me convém receber também sementes físicas ou colher dinheiro, ter dinheiro de vocês, porque se eu te alimento espiritualmente, a forma que você vai ser grata a mim é dando oferta. Entendeu? Quando Saul perdeu, o pai de Saul perdeu as ovelhas, perdeu as jumentas do seu pai, o seu pai perdeu as jumentas, ele falou, Saul, sai em busca das ovelhas, das jumentas. Saul saiu, correu, procurou 3 dias. Quantos dias? 3 dias e não achou. Aí as mulheres que estavam perto dele falou, vai no profeta Samuel, e no profeta Samuel vai te revelar onde estará as jumentas perdidas. Só que você não pode ir de mão vazia. Você tem que ir com oferta. Porque as pessoas perdem esse entendimento de que profeta tem honra. E Jesus falou, profeta na sua casa não tem honra, mas fora pode ser que tenha. E pastores também. Entenda? Quando ele chegou, Saul chegou perante Samuel e falou, Saul, as ovelhas, as jumentas perdidas do seu pai já foram encontradas, assim, a tal lugar. Saul foi e entregou a oferta para os pés do profeta. Porque ninguém naquele tempo ousava ir aos pés do profeta ou visitar o profeta de mão vazia. Porque sabia a qualidade e o valor que tinha o profeta. E Saul não foi pagar a revelação. Ele foi em gratidão ao profeta de Deus que Deus tinha levantado. Porque o profeta tem que ter o seu valor pela palavra de Deus. Entendeu? Então é o seguinte, se a pessoa falar, irmão, vou te dar uma oferta de tal. Amém. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Porque, irmã Gabriela, tem pessoas que vivem dominando.